bem-vindos ao canal Caso que é Gostoso. Me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Me reporto aos vídeos sugeridos na playlist que está disponível para vocês. Tem um canal novo lá, bem divertido, né? Que o homem que segue a sigla Forever. Se você está ouvindo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua compilação, pela sua dedicação. Eu peço desculpas a vocês, mas eu não faço edição, não faço corte, não tenho esse trabalho todo que os colegas têm. Se vocês têm algum canal, alguma ideia, alguma coisa que possa ajudar a vida de alguém aí, criem o canal de vocês, posta aqui, a gente divulga, né? A gente vai se ajudando. Bom, eu não tenho pauta, né? Vocês sabem que às vezes eu troco uma palavra pela outra, mas dentro do contexto vocês podem entender o que eu quis dizer, porque como não há edição e o raciocínio é mais rápido que a fala, então a gente acaba se atropelando um pouco, né? Bom, para quem acompanhou aí o tempo que eu fiquei sumido, minha vida particular, parece que tudo agora está voltando ao normal. Eu consegui alugar o último imóvel daqui, né? E daí eu vou falar sobre isso, sobre os perfis, né? Sobre as negociações, e a questão do Estado, né? Ajudar as mulheres aqui, né? Vocês sabem que eu moro na Europa, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui das gaivotinhas, né? Elas já estão batendo asa, já estão treinando o voo, né? Vamos ver se eu consigo pegar o primeiro voo delas. Pode ser que eu não pegue o primeiro voo de uma, mas a outra seja mais retardatária, eu pego o segundo voo. Quero ver quando é que elas vão ter coragem de voar saindo do telhado, né? Enfim, é a perpetuação da espécie. Bom, vamos lá. Eu não tinha falado antes a questão dos imóveis, porque como eles estavam anunciados na internet, eu não queria uma triangularização para poder me encontrar, né? Bom, eu acho assim, esse podcast está muito relacionado com aquela questão de planejamento, sair do Brasil, essas coisas todas, né? Tudo que a gente faz na vida da gente, preferencialmente, deve ser planejado. Isso tanto na vida pessoal, né, quanto na vida financeira, né? E planejamento não é algo que você rascunha, pensa e agora eu vou executar. Não, não é assim. O planejamento ele precisa de um pouco de maturação, ele precisa de um tempo ali. Você planta ele lá, daqui a pouco você vai fazendo modificações, porque você vai pensando em coisas que você não tinha pensado anteriormente, né? E você vai ajustando, né? Até o ponto que ele já está maduro o suficiente para você iniciar a execução, né? Então, sair do Brasil é algo que depende de muito planejamento, né? Ouvindo lá a live do Pai Pinduca com o Dom Sandro, você vê que o Dom Sandro é um cara inteligentíssimo e ele coloca pontos assim, né? Ele é cirúrgico, né, nos apontamentos dele, e vê que é um cara que tem uma mente assim, aberta, né? Assim, pensa nos riscos, nos problemas, não tem aquele aspecto de ilusão, né? Simples, eu vou construir um imóvel, vou fazer uma loja embaixo, minha casa em cima, vou alugar a loja embaixo e pronto. Vou comprar um terreno, vou fazer kitnet, vou construir o primeiro e pronto. E depois vou construir o segundo e vou viver de renda passiva. Ok, muito legal isso, mas e se a família for lá e tomar os seus kitnets, né? E se ele for invadido, se entrar um inquilino que não pague e ainda faça uma crueldade com você ou com a sua família, né? Então tudo tem que ser planejado, ponderado, né? Por exemplo, aqui eu não faço contratos de locação sem registrar, né? Aqui é assim, você não faz um contrato e cada um leva para sua casa uma via, não. Você tem que registrar nas finanças mesmo, né? É como se você recebesse um aluguel aí no Brasil, ao invés daquele recibo do locador, né? Que ele te dá, recebi a importância de tanto para aluguel referente ao mês tal. Não, aqui funciona o seguinte, você entra no site, né, das finanças e você emite o recibo de renda eletrônico, né?
Ou seja, as finanças já sabem que você teve aquela renda. E a tributação aqui, para esse caso, né, para uma taxa liberatória, ou seja, se você não quiser englobar esse rendimento com os outros rendimentos que você tem, porque se você fizer isso e você tiver outros rendimentos, a tributação vai ser bem mais alta, né? Então você paga 28% de imposto de renda, né? Então se você recebe uma alocação, exemplo, 1.000 euros, você vai descontar o IPTU daqui, né? Você vai descontar o valor do condomínio daqui, que é baixo, já falei isso anteriormente. E sobre o saldo remanescente, você vai tirar 28% de imposto e você vai ficar com o restante. Então a tributação é bem alta. E daí, os perfis, né? Bom, primeiro que eu fui super atacado, né, na internet. Como é que esse cara quer, ele quer alugar um apartamento ou quer vender? As pessoas achavam que pelas perguntas que eu fazia, né, na verdade eu queria saber se você iria subarrendar o imóvel, se você ia dividir o apartamento com 10 pessoas, se você estava trabalhando, quanto você ganhava, né? Ou se você tinha dinheiro guardado para comprovar que pode pagar a renda. Então as perguntas, as pessoas ficavam indignadas, né? Você vê como é que é o cérebro, né, da manada, né? O cérebro da maioria. Quando você vende um produto, né, você vai vender um carro, o sujeito vai e quer comprar teu carro, chega lá, por exemplo, com 10 mil reais para comprar teu carro que vale isso, por exemplo. Você não quer saber de onde veio o dinheiro do cara, você não quer saber se o cara trabalha, se o cara tem filho, né, se o cara vai morar com a esposa dentro do carro, não te interessa, ele te deu o dinheiro, você nunca mais vai ver o cara na tua vida, né? Em tese, né? Pelo menos não para tratar sobre o negócio, a não ser que tenha tido algum problema de burla, né? Alguma enganação, e depois você tem que processar a pessoa, mas em regra é isso. Mas eu já disse isso, quando você faz um contrato de locação, você está entregando bem a uma pessoa e você vai ter uma relação jurídica aí, a fio aí com essa pessoa, pelo menos durante o prazo de vigência do contrato, né? Pode ser um ano, a regra aqui é um ano renovável, né? Normalmente as pessoas fazem de um ano. Então o que eu traçava de perfil era o seguinte: primeiro tinha que ser uma pessoa que comprovasse que tinha garantia, né? O depósito, né? Ou fiador, né? E aí o pessoal se revoltou demais, porque eu exigia fiador que tivesse 2 casas. Mas como assim? Ninguém tem 2 casas aqui? Falei, bom, ninguém, o senhor está dizendo que ninguém tem, né? Então o senhor paga depósito, né? E as pessoas reclamavam que, 3 meses de depósito é muito alto. Mas peraí, meu filho, eu tô te entregando uma casa, uma chave, né, de uma casa, que, pô, um apartamento X, um dos apartamentos, só a cozinha valia 2, 3 vezes mais que o depósito. Né? A cozinha é caríssima, né? Que o apartamento todo. Aquele apartamento foi um excelente negócio que eu fiz quando eu comprei. Apartamento de primeira, né? E fica na capital aqui, na, enfim, não fica onde eu moro. Mas, segundo critério, era que a pessoa tivesse comprovação de que podia pagar, e o terceiro critério que fosse uma pessoa amistosa, tivesse uma relação, fosse uma pessoa sensata, não chegasse com arrogância, né? E muitas das vezes eu perguntava, eu não dava o telefone, né? Eu perguntava, as condições são tal, o senhor tem a garantia? Aí a pessoa respondia, eu sou tal, aí falava a nacionalidade daqui, né? Falei, mas não, eu tô perguntando se o senhor tem garantia. Não, mas eu sou nacional. Falei, mas eu não sou. Eu quero saber se o senhor tem garantia. Aí a pessoa ficava toda sem graça. Porque brasileiro é mal visto em todo lugar do mundo, né? Bom, mas vamos lá. O imposto 28% que eu falei. E daí eu recebi mãe solteira, né? Não devia ter falado. Bom, eu recebi Capsol, né? Vários perfis, né? Isso eu já falei em outros podcasts, né? A pessoa não tinha... Ganhava um salário mínimo, queria alugar um apartamento. Falei, tá, se você pagar aluguel, você ganha um pouco mais de salário. Você vai comer o quê? Porque o Estado aqui me dá dinheiro porque eu sou Capsol. Eu já contei essa. E daí teve um perfil bem interessante, né? Que teve um inquilino, um candidato, né? Eu posso chamar de candidato aqui porque a procura aqui é imensa, né? Eu nem colocava telefone, como eu disse. Primeiro eu colocava o contato
de e-mail, de mensagem, né, pelos próprios aplicativos de venda. Deixa eu tomar uma água. E aí eu conheci um nacional aqui, com aquele aspecto, né, de carioca malandro, né? Eu sou carioca, né? Eu sei que... Mas não sou carioca malandro agulha, né? Por que malandro agulha? Toma no traseiro e não sai da linha, né? Enfim, não sei se vocês sabem por que todo carioca chama o outro de meu irmão. É muito simples, é porque não sabe quem é o pai, né? Bom, tentativas de piadas à parte, vamos prosseguir. Então, um cara com perfil super malandro, né? E aí ele marcou comigo de ver o imóvel, já que ele tinha garantia. Por quê? Porque todo mundo queria ver o imóvel, mas eu não sou agente imobiliário, eu não sou corretor de imóveis. Eu não tenho obrigação de mostrar imóvel para todo mundo que quer ver. Eu tenho que mostrar imóvel para quem potencialmente pode ser meu inquilino diante da minha análise, né? Então as pessoas me xingavam, então era um shame, né? Era o shame, né? E aí, por exemplo, no Facebook, quando isso acontecia, o que que eu fazia? Eu bloqueava a pessoa. Porque, assim, como eu moro numa cidade pequena, aliás, não só quando a pessoa me atacava com shame, mas quando eu vi um comentário de xingamento em outros posts, de uma educação, assim, absurda de desdenhando dos outros, sabe? A pessoa má, eu já ia bloqueava, mesmo que a relação não fosse comigo. Por quê? Porque eu moro numa cidade pequena, sim, mais para frente pode ser que eu me depare com essa pessoa, né? Pode ser que eu alugue um apartamento para ela, ou de repente eu crio um negócio, vou contratar alguém aqui, algo que eu fujo, né? De criar empresa, essas coisas todas. Eu vou olhar no meu Facebook, se essa pessoa estiver bloqueada, eu não vou contratar essa pessoa, não vou alugar um apartamento para essa pessoa, nada. Porque já é um sinal de que essa pessoa é problemática, vai me gerar problema, né? Se a pessoa se expõe na internet com má educação, né, publicamente, né, não é assim, eu sempre digo, não é discordar da minha opinião, não, muito pelo contrário, sempre digo que eu gosto quando as pessoas discordam, mas eu exijo que as pessoas sejam respeitosas comigo, ninguém precisa xingar ninguém, né, ninguém precisa ofender ninguém, ou tentar ofender, porque na verdade ofender, você só é ofendido quando você concorda com a ofensa, né, isso é... Bom, pensamentos de Leandro Carnal, eu dou total razão aí, né? Mas enfim, chegou esse nacional malandro pra caramba, foi ver o apartamento com uma mulher, uma menina de uns 17 anos, muito parecida com ele, e um garoto, né? Parecia um garoto assim, até um autista, né? De uns 5 anos de idade, para alugar um apartamento de um quarto, né? Não. Aí na hora que nós marcamos, ele falou assim, olha, vamos marcar na porta do local tal, eu estou numa BMW prata, né? Ele falou pra mim, né? Eu estou numa BMW prata, né? Aí eu respondi, ok, você vai me ver chegando numa bicicleta branca. Assim, o inquilino, né? Procurando casa, tem uma BMW. O locador minimalista, né? Com vários imóveis aqui, né? Que não está pedindo favor a ninguém, a nacional daqui, né? Muito pelo contrário, assim, dá uma sensação assim até de assim, desculpa, assim, se é de uma forma arrogante, não é objetivo, mas dá essa sensação um pouco de poder, né? Enquanto o brasileiro sofre um preconceito aqui, quando o nacional daqui vê um brasileiro assim, que pô, o cara tem uma condição, o cara tem uma educação, poxa, eu preciso desse cara para alugar a casa dele, aí muda, né? Muda o tratamento, né? Porque o ser humano não trata o outro pelo que ele é, trata o outro pelo que ele tem, né? Isso é um absurdo, né? Principalmente as capis, né? Mas vamos prosseguir. E ele falou que tinha que conversar comigo pessoalmente. Chegou lá com um linguajar extremamente malandro, extremamente malandro. E aí explicou, não, eu me separei da minha mulher e estou com essa aqui que mora não sei aonde, aí falou o nome do lugar, que é distante aqui do centro, né? Da parte turística. E eu quero colocar ela aqui, mas não tem problema, você não precisa se preocupar. Eu sou segurança da Marina tal, né? Ganho... Aí ele falou que ganhava lá 1.500 euros de salário, né? Como se fosse uma fortuna, né? Ainda mais pagando aluguel com mulher.
A mulher dele estava sem trabalhar, né, por conta da doença, né? Estava ganhando ajuda do Estado. E aí ele contou, olha, mas tem que fazer esse contrato e tem que registrar lá no Estado, né? Mas não nas finanças. Nas finanças sempre é registrado, né? Quando é tudo feito certinho. Mas tem que registrar aqui no Estado mesmo, na Câmara, né? Por quê? Porque a Câmara paga metade do aluguel, porque ela é mãe Bom, ela é capisol, quase falei de novo. Ela é capisol. Então, pessoal, olha só, vocês pensem aí. Eu pago 28% de imposto de renda sobre o que eu recebo de aluguel. O Estado dá 50% do valor do aluguel para a capisol. É para onde vai o dinheiro dos impostos, né? Assim, na hora que ela vira o zoinho, né? Vira o zoinho, sente o prazer, né? Ela não pede ajuda estatal, né? Mas na hora de sustentar o filho, ou seja, teve um filho sem planejamento, e nesse caso ela tinha dois filhos, uma menina, 17, outro de uns 5, aí o Estado tem que sustentar, né? Então vocês percebem para onde vai o dinheiro dos impostos. O sujeito me chega lá nesse apartamento que ele foi ver, o apartamento ele não está todo bonitão, todo moderno, sabe? Tudo com material de primeira, esse não. E eu nem tenho interesse que o imóvel fique dessa forma, porque eu vou colocar o imóvel todo de primeira lá, ele vai ser destruído por inquilino. Eu quero que o imóvel ele seja habitável, né? Chega lá, dá para morar aqui, tranquilo, tem tudo aqui. E o cara já começou a colocar um monte de defeito no imóvel. Não, esse colchão tem que trocar, porque eu tenho muita coisa com isso, sabe? Eu não durmo em colchão que gente já dormiu, né? Aqui na sala não tem um sofá. Eu falei, isso aí é negociado. Eu ponho o sofá aqui, eu ponho o sofá-cama aqui. Ele, não, mas tem que colocar novo, porque eu não quero o sofá que as pessoas já sentaram, né? Aí eu falei para ele, ô, seu fulano, o senhor deve ter algum problema quando viagem vai para hotel, né? Ou quando você aluga casa de férias, né? Sem é que o senhor faz, porque o senhor vai para um hotel, só acha que o hotel coloca um colchão para cada hóspede lá, ou um sofá para cada hóspede? É uma coisa complicada, né? Isso tudo é negociado aqui, mas a partir do momento que você fizer assim, exigências aqui para mim, eu vou ter que negociar contigo a questão do preço também, né? Porque é partida e contrapartida, né? E ok, aí ele baixou um pouco a bola, né? E eu falei, olha, tudo que o senhor está me falando, eu preciso ver em documentos, né? E eu vou analisar. E assim, tem um aspecto aqui na Europa, porque existe um princípio da confiança, mas digamos que no Brasil não existe, né? Você ouve as histórias e só inocente mesmo acredita, né? Aqui não, aqui é mais fidedigno no que as pessoas estão falando, né? E como ele é nacional, criado aqui em cidade pequena, e eu entendi o ponto de vista dele. Eu falei, olha, eu não preciso te mostrar documento nenhum. É o que eu estou te falando. Você me disse, Alita, você me disse, você vai me alugar, e se você me alugar, eu mostro os documentos, né? E o cara, de uma forma arrogante, mesmo praticamente me impondo, ó, você vai ter que alugar para mim, porque eu ganho 1.500 euros, eu vou ser fiador dela. Aí eu perguntei assim, vem cá, o senhor tem 2 casas aqui no país? Ele, não tem. Eu falei, então para que eu quero o senhor como fiador? Se o senhor não pagar, se o inquilino não pagar, o contrato no nome dela, ela não pagar, eu vou atrás do fiador, que só tem o salário ele gasta, o salário que está dinheiro no banco, sim, tem que ter casa, tem que ter imóvel, né, para poder penhorar, né, eu tenho que ter 2, porque o próprio imóvel penhorar é uma coisa difícil, né, no Brasil é possível você penhorar um único imóvel, né, uma exceção à impenhorabilidade, mas é uma chatice, né, uma encheção de saco de você processar, penhorar a única casa da pessoa, vai fazer com que o judiciário eventualmente lá protele o andamento do processo. Enfim, na minha análise não vale a pena, né? Meu risco diz que tem que ter 2 casas. E daí ele insistindo, né, para eu alugar a casa para ele, né, mediante a palavra dele. Aí eu falei, bom, eu tenho que me impor aqui, né? O cara tá pensando que eu sou estrangeiro, porque eu sou brasileiro, né? O cara tá ditando as regras do meu negócio.
Aí eu disse para ele assim, olha, seu fulano, eu vou lhe dizer uma coisa. A minha profissão, eu sou advogado. E sou advogado aqui também. Eu não trabalho com palavras, eu não trabalho com fatos, eu trabalho com documentos. Eu já disse para o senhor que eu recebo os documentos, né? Eu não posso exigir nenhum documento do senhor, eu não posso exigir recibo de salário, eu não posso exigir declaração de imposto de renda, nada disso. Eu digo ao senhor, eu faço uma análise e faço essa análise mediante o que o inquilino quiser me mostrar. Né? Se o senhor não quiser me mostrar nada, como o senhor está dizendo, ok, eu vou pensar, vou fazer essa análise, né? E dentro de 3 dias eu lhe dou a resposta. Vocês já sabem qual seria a resposta, né? Eu não vou alugar, é óbvio que eu não vou alugar, né? O cara já chega com arrogância, peitando, né? É o nacional malandro daqui, né? Já tratando o brasileiro aqui como trouxa, né? E, e enfim, e daí ele agradeceu e tal, e foi embora, né? Aí, no final do dia, ele mandou uma mensagem: Ah, não tenho mais interesse no imóvel, não. Eu nem respondi. Eu pensei assim: graças a Deus, por quê? Porque eu moro numa cidade pequena. Imagina se eu teria que dar uma desculpa para ele muito bem estruturada, porque eu digo que não, depois o cara me encontra na rua, sabe? Fica aquele clima e uma pessoa conhece a outra. E é complicado. Vou dar um outro exemplo que aconteceu aqui, né? Bom, eu não tenho carro, inclusive eu estou planejando comprar um carro aqui ano 2005, 2006. Posso até falar qual é o carro, estou pensando em comprar um. Bom, isso é uma coisa que no Brasil eu gostava muito de GM, né? Aí eu refletindo, né? Refletindo aqui, falei, bom, por que eu vou comprar carro americano na Europa, né? Vou comprar um carro daqui. Eu não gosto dos carros franceses, então eu penso em comprar um Volkswagen. E um Volkswagen eu estava estudando, né? Os carros a diesel são motor que dura, né? Motor de caminhão. No entanto, são muito mais caros e eu vou usar muito pouco o carro. Eu vou usar. Se no Rio de Janeiro eu rodava com o meu carro 5.000 quilômetros por ano, né? Que é uma cidade grande. Aqui eu vou usar o carro 2.000 quilômetros por ano e olha lá, né? Só se eu viajar com o carro. Mas assim, para dar um certo conforto no inverno, né? Dia de chuva, ir ao supermercado, essas coisas todas. Mas até para comprar um carro, você precisa fazer determinado planejamento, como por exemplo, vou comprar um carro da marca europeia, né? Porque comprar um carro americano que tem importação de peças, né? Quando quebrar é mais complicado. E comprar um carro a diesel que o motor dura pra caramba, eu vou pagar mais caro e para quê? Se eu praticamente não vou usar o carro, né? Vou usar o carro muito pouco. Eu posso comprar o carro às vezes pela metade do preço por ser a gasolina, né? Chega a esse ponto, né? E daí agora eu tô amadurecendo essa ideia de comprar um carro e já vou começar a estudar como é que é a questão de carro aqui. Tem a questão da inspeção, como é que se verifica essa inspeção, o que é analisado essa inspeção, como é que são os carros de outros países que vieram para cá, né, da União Europeia, né? Uma marca mais confiável aqui na minha, assim, na minha primeira análise eu pensei no Volkswagen, né? E estava até vendo, assim, por exemplo, um Golf aqui, eu nem sabia das gerações, mas geração 5, não sei se é a mesma coisa no Brasil, é por volta do ano de 2005, 2006 aqui, está gerando entre 3 e 4 mil euros. Eu não sei qual o preço aí no Brasil, vocês que gostam de carro, quanto é que custa um Golf ano 2006, por exemplo? 3 mil euros aqui são 18 mil reais, né? Mais ou menos. E, enfim, estou analisando ainda, estou amadurecendo essa ideia, mas até para isso tem que ter um planejamento, né? Porque o carro em si, em tese, ele é um passivo, né? Se você não usar esse carro para te render alguma coisa para você trabalhar, ele é um passivo. Mas enfim, agora os imóveis já estão assim, teve até um imóvel que nem a inquilina anterior nem entregou ainda e já está alugado, né? E agora já está tudo alugado, a minha vida já está voltando ao normal. Essa doença, ela criou muitas oportunidades. Ontem eu estive na biblioteca aqui, né, e eu perguntei, poxa, só pode entrar na biblioteca e ficar 30 minutos, é assim, entra X pessoas por vez, ok, estou entendendo.
mas vem cá, agora tem como eu escolher o livro pela internet? Aí disseram, não, agora a gente tem um site, você tá tudo catalogado lá, você escolhe o livro e a gente marca data e hora para você vir buscar o livro, né? Eu falei, nossa, como essa questão da doença, né, ela agilizou as coisas que já eram evidentes, né? Você está no trabalho, você não precisava estar de corpo presente, né? Eu, no meu trabalho na administração pública, né, eu fazia reuniões super importantes para decidir qual seria a data da próxima reunião, né? Uma coisa ridícula, né? A gente ligava, né, na reunião só funcionários, ninguém externo, né? Ligava, chamava um garçom para trazer cafezinho na bandeja pra gente, com xícara, com tudo, sabe? Com garrafinhas d'água, dinheiro público, né? Jorrando, né? Pelo ralo, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. A questão das locações, as questões de planejamento, a questão de você escolher o perfil do inquilino, né? Você ver se o inquilino é educado, se não vai criar problema para você no futuro. Porque assim, se os casais brigam, se a Capi manda o marido para cadeia, né? Por que, que o inquilino não pode discutir contigo e até te denunciar porque você não emitiu um recibo registrado e tal? Então, aí você economiza 28%, por exemplo, do imposto de renda, né, para fazer as coisas de gaveta, né, não, não declarar. E depois teu inquilino vai lá, te denuncia, você responde um processo de sonegação fiscal, você paga o tributo que você não pagou com as multas, né, não sei qual o valor, mas talvez 100% de multa, né? E você ainda gasta dinheiro com advogado aqui, né? Ou você próprio, eu acho que nem pode advogar em causa própria aqui, não sei. Mas mesmo que advogue em causa própria, você tem que pagar a inscrição na ordem, a previdência, né? Uma coisa caríssima. Por volta de uns 300 euros por mês que você gasta aqui para ser advogado, né? Se você quiser manter, você pode suspender a sua inscrição justamente. Você se inscreve e suspende para não ter que pagar isso. E mais é que o governo é tão esperto que, por exemplo, você aluga um imóvel, né? E aí você faz um contrato, cada um coloca na sua gaveta o contrato, leva para casa e não registra. Só que quando o inquilino for lá na companhia de telefone pedir uma internet, pedir uma TV a cabo, alguma coisa assim, fibra, né? A companhia ela é obrigada a informar as finanças, o endereço da pessoa, né? A matrícula do imóvel, né, que a pessoa está pedindo, e as finanças fazem um cruzamento, porque todos os imóveis que você tem aqui, aí no Brasil eles ficam registrados. Olha como é que o Brasil é burro. Os imóveis ficam registrados nos cartórios de imóveis e só a partir desse ano, do ano passado, que você na sua declaração de imposto de renda, você tem que declarar todos os imóveis que você tem, colocando a matrícula dos imóveis, todos os dados do imóvel, né? Aqui não, aqui a própria propriedade do imóvel já está no site, já está no banco de dados da Receita Federal daqui, né? Que não é federal, mas enfim, as finanças, né? Porque não é um estado unitário. E você não precisa informar o que você tem, né? Aí você informa, né, para a Receita Federal, ou seja, o Estado brasileiro, o que o próprio Estado brasileiro sabe que já está registrado nos cartórios de imóveis, que de uma certa forma é público, né? Então, na hora que o inquilino pede uma instalação de uma linha telefônica, uma internet, uma TV a cabo, a operadora tem que informar as finanças que naquele endereço, o CPF, que não é CPF, mas o número, o código fiscal daqui, né? O código fiscal da pessoa tal. E aí as finanças são um alerta lá, peraí, o imóvel pertence ao Alita, CPF tal, mas existe um pedido de fibra ótica, uma instalação de fibra ótica para o CPF tal da pessoa tal. E aí já soa o alerta para as finanças ir lá no imóvel fiscalizar se não há um contrato de aluguel que não tenha sido registrado, né? Para poder justamente perquirir se você não está fazendo a sonegação, né? E é isso, pessoal. Contei aí um pouquinho de planejamento, né? Até me estendi para falar, até para comprar um carro a gente faz um planejamento. Se alugar um imóvel também, você escolher um perfil, né? É, essa vida de viver assim de renda passiva, a gente pensa que a gente não trabalha, mas eu fui pego de surpresa porque
praticamente todos os meus imóveis ficaram vagos ao mesmo tempo e eu tive que trabalhar a locação. Alugar é muito fácil, né? Assim, no mesmo dia já estaria alugado, mas estaria alugado para qualquer um. E aí o risco de ter problemas mais para frente com o inquilino não pagar, com o inquilino quebrar o imóvel, com o inquilino não ter capacidade do pagamento, ou seja, não pagar má fé mesmo, né, de mau caráter. E ter dificuldade é porque, por conta do perfil dele, ele, como todo ser humano, né, em regra, mete os pés pelas mãos, né, dá um passo maior do que pode, a pessoa ganha pouco, quer morar aqui na região turística, na beira da praia. Pô, não dá pra morar aqui, né? Falei um pouco sobre isso, né? Sobre esse perfil. E o que acontece? Viver de renda passiva, a gente pensa que não vai fazer nada e esse mês de junho aí, meu estômago praticamente explodiu de gastrite, né? Respondendo milhões de mensagens ao mesmo tempo, gente me chamando de mal educado, porque não sei se vocês sabem, certa vez eu fui no órgão público que mudou, né? Mudou de nome, mudou de gerenciamento. E aí eu apresentei um documento meu, né, antigo. O servidor, né, ele pegou esse documento, ele olhou para minha cara e não falou absolutamente nada. Ele entrou e ficou uns 40 minutos lá dentro e sem me dar satisfação nenhuma. Eu falei, eu sem saber o que está acontecendo. Quando ele voltou com uma carteira de identidade nova, com a minha foto, que eu nem forneci, né, mas já tinha lá no banco, certo que a foto tinha mais de 10 anos, e me entregou. Aí eu olhei para ele e falei, obrigado, e deixa eu lhe fazer uma pergunta com todo respeito. O senhor sabe a diferença entre simpatia e eficiência? Aí ele balançou a cabeça, eu falei, parabéns, o senhor é extremamente eficiente, mas eu não estou lhe cobrando a simpatia. O senhor, ao invés de me dar satisfação o que o senhor ia fazer, o senhor foi lá e fez e já me trouxe o documento. Então, nesses tratos que eu tive com os inquilinos, eu era bem objetivo. Ó, tem garantia? Ó, para quantas pessoas você quer a casa? Ó, você está trabalhando? Né? Você está estável? Quanto tempo você trabalha? Você trabalha só nas férias? Né? Para depois dar o contato telefônico, porque se você coloca o contato telefônico aqui, é a mesma coisa no Brasil. Se você anunciar uma vaga de emprego, colocar o telefone do RH, né, para a pessoa ligar, para a pessoa marcar um horário para poder entregar o currículo, você está ferrado, você não vai fazer mais nada na vida. Se você colocar lá vaga de emprego no supermercado, no dia seguinte vai ter às 4 horas da manhã, vai ter uma fila que vai dar 3 voltas ao quarteirão das pessoas procurando emprego. Né? Não é mais fácil você divulgar a vaga de emprego e dizer assim, olha, vai ter vaga de emprego para tal coisa, eu preciso de assim, assim, assado. Gentileza, apenas através de e-mail, mandem um currículo no padrão tal, no padrão brasileiro, padrão América do Sul, não sei como é que funciona, para o e-mail tal, para a caixa postal tal. Pronto, depois você analisa. Se qualquer pessoa aparecer lá procurando emprego, não, é só pelo site. Não, a gente não está autorizado, é só pelo site. É muito mais fácil de você peneirar, né, de você conseguir gerenciar isso tudo. E as pessoas se revoltam, por quê? Elas querem seu contato telefônico para contar a história triste. Ah, como eu ouvi também. Ah, é porque eu... Isso eu até vi no Facebook, né? E é engraçado, né? A pessoa, assim, sem preconceito, pessoal, mas eu já falei que eu não gosto. É cheio de tatuagem, cheio de piercing, né? Óculos caros, roupa cara, viagens caras, né? Carros caros. E aí tá querendo contar uma história triste, às vezes até por mensagem mesmo, né? Dizendo que tá passando uma dificuldade financeira, que está separando do marido, né? E está achando que o Alita vai ajudar a Capi, que está separando do marido, porque ela está separando do marido. O Alita, ao invés de cobrar 3 depósitos, né, para alugar o imóvel, vai cobrar um só, não vai cobrar nada, vai confiar nela, né? Vai ser bonzinho porque é a mulher, né? Então o Alita vai ajudar. Então aconteceram várias histórias dessa, né, de Capi pedindo ao Alita aqui para alugar o imóvel, né, tentar entender a parte dela, porque tem um filho pequeno, porque tem um filho doente, porque a mãe, porque é capissol, né, e o tiro sai pela culatra, né, falei, opa, só por ser capissol já é para soar o alerta e ver a mais despesa, né, é inquilino que vai me dar problema, depois se eu precisar fazer uma ação de despejo vai contar aquela história triste para o Estado, né, que depende, né, daquilo tal, e o Estado vai fazer
o Alita tá certo, não pagou o aluguel, vamos fazer o despejo, mas vamos fazer esse processo aqui demorar, né? Vamos fazer aquela coisa toda demorar, né? E assim, conclusão disso tudo, assim, que as pessoas não têm planejamento, as pessoas não se colocam no lugar da outra. Assim, por que esse cara quer saber quanto eu ganho? Eu falei assim, óbvio, você não vai alugar para uma pessoa sem saber quanto que essa pessoa ganha, se essa pessoa tem condições de pagar, quem vai morar com ela, se ela vai dividir a casa. Mas não passa pela cabeça das pessoas por que você está fazendo aquelas exigências, por que você está fazendo aquelas perguntas, né? E é isso, pessoal. Então, quando vocês tiverem alguma coisa para fazer, às vezes até simplesmente comprar um carro, comprar uma moto, estudar para determinado emprego, né? Eu acho que é desenvolver atividades manuais muito importante, mas já falei isso anteriormente. Se você conseguir uma renda passiva, você ganha dinheiro dormindo, né? Você vender o seu tempo para o trabalho é uma coisa muito triste, né? Porque primeiro que o tempo não volta mais, né? É a segunda coisa mais importante da sua vida, né? Porque a primeira é a própria vida, já disse isso. E segundo que teu tempo é 24 horas no máximo num dia, né? Então teu ganho é limitado. Por mais que você maxime seu valor hora, você vai ganhar ele multiplicado por 24, né? Então você procurar, por exemplo, escrever um livro, vender esse livro, ter um imóvel, alugar esse imóvel, né? Tem gente que pergunta, Alita, por que você não aluga os apartamentos só para férias? Foi simples. Não é meu perfil, eu não gosto, não fico dando muita satisfação, mas eu digo para vocês, por quê? Eu vou ficar recebendo turista, fazendo check-in, check-out, coordenando limpeza, vai ganhar mais, tá, vou ganhar mais, mas e o trabalho que eu estou tendo para isso? Eu não quero vender minhas horas de trabalho para isso, eu prefiro ter o valor do aluguel certo, todo mês, um dia tal, né, e ir para academia agora, dar uma corrida na praia, né, voltar para casa, ouvir os podcasts de todos os nossos colegas aí, né? Promover o canal de vocês que estão ouvindo também, dar essa contribuição para vocês, para ajudar o crescimento de vocês também. Já estou falando pra caramba e desviando do tópico, mas eu sou assim mesmo. Eu já disse para vocês a questão do ego, né? Eu não apareço, nunca quero aparecer, não quero vender serviço para ninguém, né? E então eu me afasto dos canais que pedem dinheiro, colocam conteúdo exclusivo, né? Aliás, eu acho que eu vou vender um curso, né? Eu vou criar um curso e vou vender, vai ser a exceção. Eu vou vender o curso Como Não Ser Trouxa, né? A aula número 1 vai ser o seguinte: qualquer pessoa que te pede dinheiro, já sou o alerta e procura distância. Procure se distanciar, né? A não ser que você realmente queira doar, né, e tal. Vai ser a aula 1 desse curso. E a pessoa que tem assim, que aguça o seu próprio ego, né? Eu sou bom, eu sei tudo. Por exemplo, homem que segue o próprio caminho não pode ser casado. Gente, teve até um inscrito que discutiu isso comigo, né? Não, você está trocando alhos por bugalhos. Eu falei, gente, eu sei que o homem que segue pelo o próprio caminho, assim, pelo bom senso comum, é o cara que não casou, que não tem filho, né? Não tem a capinha em casa, mandando nele. Mas não é isso, mas se o cara é casado, tem filho e quiser dizer que segue o próprio caminho, de uma forma geral ele segue o próprio caminho, porque ele faz o que ele quiser da vida dele. E se ele quisesse dar essa nomenclatura, é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. O importante é que ele tenha consciência, né? E falar em consciência, eu não acho melhor eu falar sobre isso em outro podcast, senão vai desviar também do tema aqui, que basicamente foi sobre negócios, planejamentos, né? E as histórias dos candidatos a inquilinos, né? Aqui pode dizer candidatos a inquilinos, né? Você tem numa terra que é difícil aparecer um imóvel para alugar aqui, muito menos com anúncio, e você fica um inquilino cheio de exigência, né, te afrontando, né, ou te ofendendo, seja pela internet ou por mensagem, né? E e acha que o locador vai aceitar a pessoa porque te ofendeu. Eu até entendo o desespero da pessoa, né? Que é um imóvel para alugar, né? E que é um imóvel bem localizado, perto da praia, região turística, e não quer pagar por esse valor agregado, né? Chorando preço, essas coisas, como se tivesse barganha, né?
E aí hoje eu estava até pensando sobre isso, assim, bom, aqui o inquilino não tem barganha nenhuma, aí eu fazendo uma analogia, mas peraí, o Betão lá, o feioso, ou o cara bonito, mas o cara muito pobre, o cara sem condição financeira, chega numa mulher bonita, né, numa gata, né? E a mulher nem olha pra cara dele, né? Nem dá ideia pra piada dele, né? Não quer nem saber do cara. O cara se veste mal, o cara tem uma profissão desqualificada, o cara ganha pouco, o cara mora mal. Eu não vou nem ouvir esse cara, não vou dar nem ideia pra esse cara, né? E de uma certa forma, né, a barganha dela, né, ela tem um poder de atração sexual absurdo, né, em comparação ao homem e com muito mais razão comparado com um homem de poucas posses ou o Betão mesmo, né? E aí eu tava pensando nisso, falei, pô, eu como locador, por que eu vou ouvir essas histórias aqui? Eu não vou nem ler. A pessoa já está dizendo que não tem garantia, né? Não vou nem ler a história triste que essa pessoa está me contando. As mulheres se comportam da mesma forma, né? Eu não vou nem ouvir a cantada desse cara, não vou nem ouvir o papo desse cara. O cara chega na mulher assim na noite, por exemplo, a mulher, sai daqui. Isso já aconteceu comigo. Isso já sai daqui. Quer nem ouvir. E hoje em dia eu entendo nesse aspecto. Você não tem nem que discutir se aconteceu um negócio dele. Você sai, ignora a pessoa também e pronto. E tudo é uma questão de barganha, assim como tem a barganha nos negócios, né? Você tem a barganha também na parte sexual. Vou fazer uma outra analogia aqui. Por exemplo, uma vaga de emprego, você vai para uma entrevista, você é extremamente qualificado, você é o P das galáxias, né? Naquela área, você vai fazer entrevista com o empregador e você chega lá pro teu chefe, né, pro entrevistador, dizendo, ó, eu quero trabalhar de hora tal, ó, eu quero isso, quero aquilo, cheio de exigência, né, todo arrogante, né. Aí eu pergunto, o empregador, por mais que ele reconheça a sua capacidade técnica, ele vai te contratar? Será que ele não consegue um profissional um pouco menos qualificado, mas que seja mais dominável, né? Ou que seja mais humilde, né? E isso é a mesma coisa, né? Na mesma situação. Você vai alugar uma casa, o inquilino cheio de arrogância, né? E você, pô, tá bom, depois eu te falo a resposta. Nem RH, né? Ah, tá. Qualquer coisa a gente te contar, tá? Aguarda que a gente vai te chamar, né? A gente vai te dar a resposta e ignora, não dá resposta nenhuma, você já sabe qual é a resposta. Mesma coisa é a mulher, né? Ah, meu namorado tá chegando, eu tenho namorado, assim, não dá muita ideia, ela não quer, teu poder de barganha é baixo, reconheça que é baixo, né? Você não demonstrou riqueza, não demonstrou nada que ela queira, não tem beleza, não tem riqueza, não tem nada, e ignora, segue a tua vida. Se você puder se distanciar delas, você compra um carro zero, você tira o carro da agência, né? A própria agência já passou, às vezes, meses para vender aquele carro lá, né? Movimento fraco. Aí você compra o carro, tirou o carro da agência, ele já vale menos, né? Usou um ano, ele vale menos ainda. Usou 2 anos, menos ainda. A depreciação desse carro é imensa. Quando você arruma uma mulher, é a mesma coisa. Você, sei lá, um exemplo, você casou com uma gata. Daqui a um ano, a beleza dela vai decaindo, 2 vai decaindo, 3 vai decaindo. Só que, no mínimo, se for uma relação boa, se for uma relação boa, né, e ela ajudar nas despesas da casa, a maior parte das despesas vão ser sua. Uma hora ela vai engravidar e ela vai parar de trabalhar e vai enrolar para arrumar trabalho, como é a minha história de términos de relacionamento, tem um podcast, né, sobre isso. E a maior parte das despesas vai ser para você. E assim como o carro, houve uma depreciação enorme. Essa relação que você tem com a amorosa, né, vai ter uma depreciação absurda, né? Não vai ter mais aquele sentimento que você tinha no início, né? Aquela reciprocidade, aquela tensão, né? E teu custo só vai aumentar, mas é a natureza humana. Olha as gaivotinhas, penso nisso também lá. O esforço que elas estão tendo para criar as gaivotinhas, né? E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Grande abraço.